Oi, pessoal, professora Ivana de novo para dar mais uma dica de concordância verbal. Nossa, quantas dicas de concordância verbal! Vocês acham que eu já acabei de explicar a concordância verbal? Quer dizer, o conteúdo já foi? De jeito nenhum. Já dei 3 aulas sobre concordância verbal. Hoje é a 4ª aula sobre concordância verbal. E ainda tem muitas outras aulas que eu poderia dar sobre concordância verbal, porque existem muitas regras de concordância verbal. Então, para quem é concurseiro, tem que conhecer cada regrinha. Uma questão no concurso sobre concordância verbal, ela vai abranger várias regras. Então, você vai ter na letra A, por exemplo, 2 a 3 regras, na letra B, 2 a 3 regras, na letra C, talvez uma única regra. Então, você precisa conhecer cada regra, porque cada frase ela pode representar. Cada alternativa pode representar uma regra. Então, a regra de hoje, ela é muito simples. É o uso do mais de um como sujeito. Então, se eu tiver um sujeito formado por essa expressão, mais de um o quê, professora? Mais de um aluno, mais de uma pessoa, mais de um professor, como sujeito da oração. Como é que fica esse verbo? Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque quando você pensa em mais de um, você imagina que o verbo vá para o plural, porque mais de um não é singular. Mais de um, no mínimo, eu tenho 2 pessoas. Mas a expressão mais de um, ela vai levar o verbo para o singular, apesar de a gente entender que mais de um representa um plural. Porque quem vai coordenar e quem vai mandar é o numeral um. Tanto é que se eu falasse mais de 2 alunos, aí o verbo teria que ir para o plural para concordar com o 2. Então, mais de 2 alunos saíram, mais de 2 alunos chegaram. Se fosse mais de 3, mais de 4, mais de 5, qualquer mais que fosse um numeral acima de 1, o verbo ficaria no plural. Com exceção, é claro, de um número quebrado. Então, se eu fosse usar a fração que fosse menor do que 1, o verbo não vai para o plural, ele fica no singular. O plural ele só é considerado a partir do número 2. Então, por exemplo, 1,5, 1/3, 1/8, ele sempre leva o verbo para o singular. Mas hoje nós estamos falando da expressão mais de um. Então, leve o verbo para o singular. Vou mostrar exemplos aqui na minha lousinha. Aqui nós temos o primeiro caso, mais de um aluno saiu, mais de um professor chegou. Se você encontrar em concurso, mais de um aluno saíram ou chegaram, a frase vai estar errada, tá? Não vai estar de acordo com a norma padrão. Mas toda regrinha, né, tem a sua exceção. E essa exceção é que acaba derrubando a gente em prova. Então, quais são as exceções sobre o mais de um? Eu tenho 2. Eu vou trazer para vocês aqui, ó, na minha lousa. Mais de um aluno, mais de um professor saíram. Quando posso colocar o verbo no plural com a expressão mais de um? Se eu repetir o mais de um. Se eu tiver um sujeito composto com mais de um elemento, por exemplo, mais de um aluno, mais de um professor, mais de uma pessoa, mais de... Se você repetir 3 vezes, 2 vezes esse mais de um dentro da mesma oração, com o mesmo verbo, esse verbo irá para o plural. Então, por exemplo, mais de um aluno, mais de um professor, se você colocasse saiu, a frase estaria inadequada de acordo com a norma padrão, tá bom? E um outro caso que é perigoso é quando você tiver uma ideia de reciprocidade. Como assim reciprocidade? O que é reciprocidade? A reciprocidade é quando o sujeito da oração, ele faz uma ação e essa ação ela volta para ele. Então, eu faço uma ação em alguém, né? Essa minha ação vai para alguém e depois ela volta para mim. Quando eu falo eles se abraçaram, houve reciprocidade, porque a pessoa abraçou e foi abraçada. Eles se olharam, reciprocidade, porque ele olhou para alguém, mas ele também foi olhado por alguém. Então, sempre que houver essa reciprocidade, o verbo precisará ir para o plural. No caso do mais de um, se houver reciprocidade, por causa da reciprocidade, o verbo irá para o plural. Vamos ver aqui? Se eu colocasse mais de um aluno se abraçou, a questão não estaria correta. Mais de um aluno não se abraçou, certo? Seria mais de um aluno se abraçaram por causa da reciprocidade, tá? Reciprocidade. Então, resumindo tudo que eu falei,
Expressão mais de um aluno saiu. Verbo singular. Expressão mais de um repetida. Criamos um sujeito composto. Mais de um aluno, mais de um professor saíram. Verbo plural. E se houver reciprocidade, com mais de um, o verbo também irá para o plural. Espero ter sido clara, ter feito com que vocês entendessem bem esta regra. Me aguardem na próxima semana. Talvez eu traga mais aulas sobre concordância verbal. Tem muita coisa interessante, tá? Tô pensando aqui se eu vou trazer na próxima semana uma concordância nominal. Sabe o que eu acho que vocês deveriam fazer? Vocês deveriam comentar qual o assunto que vocês querem que a professora Ivana fale. Então, vocês querem que eu dê aula sobre o quê? Mandem para mim mensagens. As pessoas que estiverem gostando do canal, gostando das minhas aulas, interajam, comentem, falem o que vocês querem aprender com a professora Ivana. Obrigada por hoje, tá? Tenham um ótimo final de semana, já tá acabando, né? Domingo já tá indo embora. E um beijo para todos, até a próxima semana.